Uma boa tarde a todos, que Deus em sua infinita bondade nos envolva, nos ampare, nos fortaleça. Sempre gratos ao Pai da vida pela sagrada oportunidade da vida, pela oportunidade desse encontro. Nós hoje trouxemos do livro Pontos e Contos, que é um livro Mensagens de Irmão X, pela psicografia do Chico Xavier, que fala sobre uma mãe que pede ali por 2 filhos, né? Um filho bastante doente e outro filho que tem uma situação bastante oposta do primeiro. Então vamos ao relato. Uma alma atormentada de mãe, conduzida ao céu, nas asas blandiciosas do sono, esbarrou ante as resplandecentes visões do paraíso. Um anjo solícito recebeu-a no pórtico. Anjo amigo, disse ela em voz súplice, sou mãe na terra, tenho 2 filhos. Rogo para ambos as bênçãos de Deus, generosas e augustas. O mensageiro anotou as petições e, observando-lhe o desvelo fraternal, a mulher aflita acrescentou ansiosamente: venho até aqui pedir em particular por um deles, que desde muito tempo se encontra gravemente enfermo entre a morte e a vida. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar por mais tempo as lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Digne-se o Todo-Poderoso, por vosso intermédio, conceder-me a graça de vê-lo restituída à saúde. Então, desses 2 filhos que ela tinha, ela faz um pedido muito especial, né? Um pedido em particular, por aquele que se encontrava gravemente enfermo. O emissário das esferas superiores pensou um instante e interrogou: qual de teus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Meu pobre filhinho doente, respondeu a recém-chegada, pois que ele medita na grandeza do Pai Celeste dia e noite. É com o seu nome que se submete aos remédios amargos e é esperando no Senhor que vê despontar cada aurora. No sofrimento que se lhe desintegra as forças, dirige-se ao céu com tamanho fervor que se lhe pressente de maneira inequívoca a ligação com o Pai amoroso e invisível. Então a mãe fala que o que mais se encontrava unido a Deus era esse filho doente que, mesmo ali com tantas dores, com tantos sofrimentos, ele encontrava ali profundamente ligado a Deus pelo pensamento, né, pela prece. E o outro filho? Perguntam a mãe. Esse esclareceu a pedinte, um tanto confundida, qual se lhe for impossível dissimular. O outro é um homem feliz nos negócios do mundo. Como é favorecido da sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro da providência divina. Qual deles entende a sublime significação do trabalho? Perguntou o emissário novamente. O enfermo, atirado à imobilidade, guarda profunda compreensão com respeito às virtudes excelsas do espírito de serviço. Refere-se constantemente aos bens do esforço e edifica, e constrói quantos lhe ouvem a palavra, tocada de dolorosas experiências. Então o doente ali, o filho doente, é aquele que guarda ali profunda compreensão, um respeito, ao espírito de serviço, e ele acaba influenciando de uma maneira muito proveitosa todos aqueles que têm a oportunidade de conviver com ele. E o outro? O espírito protetor pergunta. A mãe responde: talvez pelo gênero de vida a que se consagrou, deixou de ver as belezas da ação própria. Esse outro que tinha ali a saúde, que tinha todo o destaque na vida, uma pessoa muito bem sucedida. Então, retomando, talvez pelo gênero de vida a que se consagra, deixou de ver as belezas da ação própria, dispondo de muitos servidores e descansa nos trabalhos alheios. Não conhece o radioso convite da manhã, porque se levanta do leito demasiado tarde, nos hotéis de luxo, e permanece estranho às bênçãos da noite, de vez que o corpo, saciado em mesas opíparas e extravagantes,
não lhe confere a oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da natureza. Qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens nossos irmãos? Voltou a perguntar o mensageiro, sorrindo bondoso. A mãe responde: que aquele que mais tem ali a confraternização com os outros é o que está preso à enfermidade angustiosa, pois recebe os amigos de qualquer posição social o indisfarçável reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria lhe saltarem dos olhos. Emociona-se com a menor gentileza de que é objeto e parece deter agora um laço de amor forte e sincero, mesmo para com aqueles que em outro tempo lhe foram inimigos ou perseguidores. Então vejam que mesmo aqueles que em outros tempos eram inimigos ou perseguidores, agora ele consegue estabelecer essa onda de simpatia, de afeto por todos os que ali estão ao lado dele. E o outro? Os favores do mundo, a mãe diz, isolam-lhe a personalidade, à distância dos júbilos domésticos, em rodas restritas e fantasiosas, ou nas regiões elegantes onde rolem fortunas iguais a dele. Assediado pelos empenhos do mundo social, cujas ideias se modificam à feição do vento, nunca encontra tempo necessário para sondar os sentimentos afetivos dos companheiros que o céu lhe enviou à senda comum. O anjo atento passou a refletir com grande interesse e perguntou de novo: para qual deles rogas a bênção de Deus em particular? Qual deles, então, a senhora pede ali uma bênção especial? Em favor do pobrezinho que agoniza no leito, informou a ternura materna. O enviado da providência olhou-a com extrema bondade e concluiu com sabedoria: volta à terra e reconsidera as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo vai muito bem, já entende a necessidade de união com o Divino Pai, e o que distingue em verdade os homens uns dos outros é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos das suas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Então vejam que é um relato bastante interessante dessa mãe que angustiada pede ali um amparo para os dois, mas de uma maneira muito especial para aquele que tinha ali as graves doenças do corpo, que vivia entre a vida e a morte. E esse texto, esse relato nos leva a perguntar, de fato, quem é o mais doente? De fato, quem ali é o mais necessitado? Isso nos faz pensar que, aos olhos do mundo, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de projeção, uma pessoa que tem ali um destaque profissional, um destaque material, é alguém que evoluiu, que cresceu. Mas quantas vezes, se temos tudo isso que sonhamos, se temos essas facilidades que chegam, nem sempre sabemos conduzir ali da maneira mais correta, mais equilibrada. Enquanto esse outro doente, que teria ali aparentemente tantos motivos para revolta, para queixa, para reclamação, é um espírito que se valeu ali da dor, da dificuldade e converteu aquilo que poderia ser em revolta em aprendizado, não só para ele, mas todos aqueles que tiveram a oportunidade da convivência com ele também foram influenciados por esses pensamentos, por essa vibração saudável que certamente emanava ali desse espírito que lutava, que amava a vida e que era grato a Deus mesmo nesses períodos mais graves da doença. Isso nos faz também refletir uma vez mais a pergunta, o que é alguém bem-sucedido? O que é um espírito que cresce, um espírito que caminha, um espírito que progride? Então, aos olhos do mundo, alguém pode ser uma pessoa que anônima, alguma pessoa que vive ali silenciosamente, mas do ponto de vista espiritual pode ser alguém que traga uma condição até por nós desconhecida. Porque os grandes espíritos, os espíritos valorosos,
Eles trabalham, mas eles trabalham silenciosamente. Eles não exigem ali o reconhecimento, eles não alardeiam aquilo que eles fazem, porque a própria vida deles já é um exemplo sem a necessidade de essa busca pelo reconhecimento, essa busca pela projeção, como tantas vezes nós fazemos, né? Tanto que esses dias a gente pensava um pouco sobre isso. Qual foi a última vez em que nós fizemos alguma coisa, uma boa atitude, e que essa atitude nós não comentamos com absolutamente ninguém, né? Que ninguém ficou sabendo. Então ainda temos essa dificuldade, essa tendência para buscando o reconhecimento. E essa mãe extremamente amorosa, extremamente dedicada, ela pede ali pelo filho doente, e ela consegue perceber então pelos relatos que esse filho doente não era de fato o mais necessitado, né? Aquele que mais precisava de ajuda era aquele que tinha aquela projeção, mas se encontrava ali tão distante da espiritualidade, tão distante do convívio familiar e provavelmente muito distante de si mesmo. Isso nos faz lembrar também um relato de um livro em que tinha uma mulher que ela, numa existência anterior, ela tinha abusado da sexualidade, ela tinha se envolvido ali com muitos homens casados, e com essa atitude houve ali muitas mágoas, né, dos familiares daqueles homens que ela se envolveu. E ela, então, na existência que relata o livro, ela nos informa que seria uma existência em que ela passaria pela doença, por um câncer de mama, né? E certo dia, enquanto ela dormia ali no sono físico, no repouso físico, ela é levada até a espiritualidade e eles dizem a ela que estaria chegando ali o momento em que essa prova começaria, que ela ia detectar ali o câncer de mama, tanto que ela estava numa farmácia e ela é intuída ali a olhar um folheto e fazer o autoexame, e de fato ela detecta ali a doença. E os espíritos, mas antes desse momento em que ela detectou a doença, ela bastante assustada quando ela se encontra na espiritualidade, quando ela estava dormindo, que ela é levada para o outro lado, e ela fala, poxa, eu estou com receio, e eles relembram que tudo aquilo havia sido já programado, que é com o próprio consentimento dela, né? E que ela ficaria doente do corpo, das células físicas, mas ela estaria ali com o aprendizado dela curando as células espirituais, curando o próprio espírito, né? E que a luta dela, a fé, a confiança, isso teria uma importância enorme, não só para ela, mas para as pessoas que acompanhariam ali a luta dela, que se sentiriam também estimulados, que se sentiriam motivados a lutar pela própria vida, vendo o exemplo dela. E de fato é o que acontece, ela é detectado ali um câncer de mama, mas pela atitude, pela fé, pela confiança, pelos méritos dela, ela não desencarna pela doença. Ou seja, aquela frase que diz que um gesto de amor cobre uma multidão de erros, né? Aquela outra frase também que diz que lição aprendida, sofrimento terminado, e que não é ali o olho por olho, dente por dente. Dependendo da maneira como nós lidamos com as nossas dificuldades, com as nossas provas, nós podemos ter esse sofrimento ali amenizado, né, de acordo então com o nosso mérito e com a nossa necessidade. Porque Deus é justiça, mas Ele também é misericórdia, né? Então Ele permite que há algumas situações nós possamos amenizar essas provas, as quais nós até pedimos do outro lado, tendo mais lucidez, tendo uma visão bem mais ampla das nossas reais necessidades. Então ela acaba não desencarnando pela doença, né, pelos méritos dela. E esse livro relata de uma outra mulher que ela não veio com a prova da doença, no entanto, ela morava numa vila e que diariamente ela ficava na janela, inclusive fazendo anotações no caderno de que hora que as pessoas chegavam, que hora que saíam. Se um homem entrava na casa de uma mulher, ela já deduzia que ali havia
um relacionamento extraconjugal, enfim, de tal maneira ela alimentou a fofoca, a maledicência, que isso foi danificando as células espirituais dela. Então ela acaba contraindo ali uma doença séria, um câncer também, em função do comportamento dela criado, gerado naquela própria existência. Então é um exemplo interessante de que a doença ela pode ser ali um caminho de grande aprendizado, de purificação, se bem compreendida. E aqui ninguém fala em se acomodar à doença, pelo contrário, nós temos o dever e a obrigação de lutar pela vida, de lutar pela nossa saúde, de cuidarmos do nosso corpo físico, que é o templo do Espírito. Mas aqui se fala da resignação, dessa luta confiante em Deus, a gente planta, a gente semeia, mas nós colocamos na mão de Deus ali aquilo que Ele julga que seja o melhor para nós. Enquanto essa outra situação de alguém que não veio com a prova, mas essa prova ela pode ser criada na própria vida. Não necessariamente as provas que nós atravessamos, elas provêm do passado. Mas como no caso dessa mulher que alimentou a maledicência, a fofoca, ela criou uma dificuldade nessa própria vida. Então, retomando o exemplo desses dois irmãos, nós sempre, uma vez mais, perguntamos, quem é ali o verdadeiro doente? E então o problema não está em ter ou não ter ali bens materiais, não estar em ter ou não ter ali uma projeção social, ou não está em ter ou não ter uma doença. A grande pergunta é de que maneira nós lidamos com aquilo que a vida nos apresenta. De que maneira nós lidamos, sendo na dificuldade, na penúria, ou na fartura, na saúde, na doença. Qual tem sido a nossa atitude perante esses desafios? Essa é a grande pergunta que nós devemos sempre nos fazer. E não desejar a vida do outro, porque às vezes nós vemos alguém que é bem-sucedido, que aparentemente tudo dá tão certo, mas nós não sabemos o que se passa dentro de cada um. Às vezes alguém que parece ser plena felicidade traz ali angústias profundas, uma solidão que ninguém sabe, e essa busca incessante pelo prazer, pela alegria, às vezes esconde ali um espírito profundamente solitário, profundamente angustiado. Então, às vezes nós podemos olhar para alguém e desejar a vida do outro, sem sabermos que o outro também está olhando para nós e desejando a nossa vida. Então, cada um tem uma história, cada um tem um histórico, cada um tem ali, volta para a Terra com o seu mapa, um mapa de lutas, de aprendizados, de alegrias também, porque a vida também, sim, ela nos apresenta momentos de alegria, que também devem ser vividos e valorizados, mas enfim, que nós não comparemos a nossa vida com o outro, desejando do outro, mas pensando o que eu posso fazer de melhor com aquilo que eu tenho, no ambiente que eu estou, na família que eu estou, na cidade que eu estou, no trabalho que eu estou, no mundo que eu estou. O que eu posso fazer por mim e pelas pessoas que me rodeiam. Então fica aí esse texto para a nossa reflexão. Uma boa tarde a todos. Então, dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus capítulo 5, versículo 27 a 28. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com um sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como por exemplo nesta passagem. Porque se essa geração adúltera e pecadora ainda se envergonhar de mim e de minhas palavras,
Também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Esse princípio leva-nos naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e pouco a pouco se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se o houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E por fim, aquela que tem esse pensamento e nela se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa o trabalho está feito, nas outras está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Pois bem, já falamos por diversas vezes e vamos agora nos valer do livro Mecanismos da Mediunidade para consolidar as nossas conclusões. É sabido que todo ato ele é fruto de um pensamento. Primeiro se pensa para depois se praticar. Não existe um ato que não venha precedido de um pensamento, ainda que ele seja um pensamento reflexo, um pensamento instantâneo, um pensamento inconsciente. Né? Pensamento pode ser consciente ou inconsciente, mas ele sempre precede a ação. As mãos não agem sem a ordem da mente, através do cérebro. Né? Então, o veículo de ação é o pensamento. E o pensamento, por outro lado, ele é fruto, resultado da fonte que é o espírito. O espírito, através da sua mente, é a fonte dos pensamentos. E é através dos pensamentos que ele demonstra, que ele reflete, que ele mostra aquilo que ele é e aquilo que ele está pensando. Então, pegando do capítulo 4 do livro Mecanismos da Mediunidade, né, vamos aproveitar nessas reuniões, cujas limitações são menores em alguns aspectos, para que a gente possa fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado. Né? Então, no capítulo 4, sobre matéria mental, né, André Luiz coloca alguns parágrafos que exigem bastante atenção. Começa assim: pensamento do Criador. Identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas expressando o pensamento do Criador. Nossa, só aí já... Né? Então,
Quando ele fala fluido elementar, o hálito divino, fluido cósmico universal que preenche todos os espaços do universo, ele é o veículo por onde percorre o pensamento de Deus. Vamos fazer uma analogia que o próprio André Luiz coloca, né? Assim como quando estamos na Terra, aqui, né? Estamos mergulhados na atmosfera, que é a composição do ar, e essa atmosfera, esse ar, é o veículo dos sons, porque os sons, eles se propagam pelo ar. Então, esse ar é o suporte para a propagação dos sons. Da mesma forma, o fluido cósmico universal, esse fluido elementar ou hálito divino, é o suporte para a propagação dos pensamentos de Deus. É isso que ele quis dizer até agora. E, superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. Como assim? Ora, assim como esse lugar, esse fluido cósmico universal serve de suporte para a propagação dos pensamentos de Deus, ele também serve de suporte para a propagação dos nossos próprios pensamentos. Né? Ele acaba servindo de suporte também para as nossas ideias, né? Que elas encontram uma propagação maior ou menor em função da própria fonte, que somos nós, no caso, né? Então é como se fôssemos assim, imaginemos um oceano, modelo inclusive passado pelo próprio André Luiz. O oceano é o pensamento de Deus, né? E as gotículas, as pequenas correntes são os nossos pensamentos, concorrendo, né? Interferindo com os pensamentos de Deus. Continua. No macrocosmo ou no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria, que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases, e entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e co-criar, empalmado para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Nos fundamentos da criação, vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Perfeito? Então, Deus pensa, e é por isso que a gente fala o tempo todo, né? Que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não no corpo, mas na capacidade de pensar. Né? É aí que somos filhos de Deus. Deus pensa o tempo todo, continuamente, na constituição do universo, como ele acabou de falar. Né? E nós, dentro das próprias limitações, co-criamos, pensamos também com total liberdade para acompanhar ou se contrapor a esse pensamento de Deus. Né? Porque assim como ele nos deu a habilidade de pensar, a característica de pensar, a essência da capacidade de pensar, nos deu também a liberdade para pensarmos o que quisermos, até em confronto com o que ele pensa. Tá? Tranquilo isso? Então, quem tiver dúvidas, releia de novo, esses textos estão no próprio site, ou no original, no próprio livro. Né? É claro que nós não terminaremos o capítulo nesse nosso encontro, nem a proposta. A ideia é que a gente faça
uma leitura gradativa e assim vai complementando as ideias. Agora ele vai falar do pensamento das criaturas. Então, naquele capítulo ele falou do pensamento do Criador, agora das criaturas. Do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, auscultando de modo imperfeito as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres e da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja de si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Muito bem, o parágrafo aí só tem vírgula, né? Não tem ponto. Então a gente muitas vezes tem que ler de novo para poder captar. Antes de entrar na releitura, né, o importante é a gente destacar que ele fala muito aqui, né, em ondas. Né? Ondas, o que são ondas? E aí a gente também vai se valer das definições do que conhecemos em física. Né? Onda é uma sucessão de pulsos. Então, o que é um pulso? Um pulso é o seguinte: todo lugar, né, ele é constituído de matéria sólida, líquida, gasosa, qualquer que seja ela, e aquele lugar, aquela matéria que ocupa aquele lugar, ela tem propriedades, ela está ali, né, como se fosse o ar de uma sala aqui. Então você entra no quarto e fica quietinho, tem toda uma massa de ar que está lá. Cada ponto do quarto tem uma temperatura, uma velocidade das partículas que ali ocupam. Está tudo certinho, então está tudo em silêncio, está tudo ocorrendo lá. Se você bate palma, você provocou uma perturbação naquele ponto próximo às tuas mãos. E aquela perturbação, a variação de pressão, velocidade e tudo mais, é o que a gente chama de pulso ou perturbação. Então você provocou uma mudança naquele lugar. E aí o que acontece? Aquela mudança, aquela perturbação, aquele pulso, vai se propagando, vai se espalhando. Por quê? Porque ele está interligado com tudo à sua volta. Isso é um pulso, ou, repita-se, perturbação. Uma sucessão de pulsos é o que nós chamamos de onda. Então, o que é uma onda? É a sucessão de pulsos que se propaga num determinado meio. Um determinado meio é lugar. Né? Muito bem. Então, o fenômeno de ondas de ondulatório, ele se caracteriza não pela viagem das coisas que estão próximas às mãos, que vão indo para a janela, para a porta, para o teto. Não são essas partículas que estão aqui que estão viajando. Quem é que está viajando? A perturbação, a energia envolvida pelas mudanças. As partículas que estão aqui continuarão aqui. Elas vão bater nas do lado e vão empurrar as do lado e aí elas vão propagar a perturbação. Então, a onda se caracteriza por transporte de energia. A energia da perturbação. Né? A energia da provocação da variação. Na verdade, o que está sendo propagada é a mudança, é a provocação. Isso é uma onda, não é a matéria que sai daqui que está indo para lá. Então, repita-se, onda está diretamente ligada à transferência de energia.
E aí, nós não hoje, né, mas na próxima reunião, vamos definir o que é onda curta, super curta, enfim, o que é que caracteriza uma onda. Mas o que tem que ficar claro, e aqui interromperemos por conta do horário, né? O que tem que ficar claro, que tudo que nós pensamos, né, é uma provocação de mudança em torno dele. Né? Então tem um ambiente, o fluido cósmico universal, né, mantido por Deus, que está pensando, que está provocando as criações, transformações, leis e tudo mais, e nós, concorrendo nesse ambiente, estamos também provocando perturbações, variações, envolvimentos, ou seja, nós participamos da criação universal. Né? Até ele coloca a palavra cocriar, né? Então é como se tivesse todo um suporte vindo de Deus, e você, como filho de Deus, também pode fazer a sua criação mental, para daí dar origem às atitudes práticas e transformações até da própria matéria. Né? Então, o que tem que se destacar, né? Nenhum espírito é feito para a inação, nenhum espírito é para ficar inerte, nenhum espírito é para agir como ovelhas. Né? Nós temos que agir como ovelhas na forma, na mansitude, na calma, na paciência. Mas nós temos que atuar na matéria, porque fomos criados para isso. Nós temos que atuar no universo, porque fomos criados para isso. Não somos entidades passivas. A ação é característica do espírito. E aonde é que está a ação? A ação começa no pensamento. O pensamento é que provoca atitudes. O que se discute é a natureza do pensamento, que é a leitura lá no início. Né? Nós temos que ter pensamentos salutares e não maldosos para gerar atitudes salutares e não maldosas, para confrontarmos menos a criação divina, que é a perfeita, e não termos que sofrer as consequências de pensarmos algo contrário à emanação divina. Basicamente é essa situação. Então somos indivíduos ativos. Espírito é ação. Espírito é transformação do que está à volta. E espírito não é simplesmente uma obediência passiva, como se tivéssemos que seguir alguma cartilha pré-pronta. Não tem nada disso. A espiritualidade, né, os espíritos, eles previram o caminho, a luz, a bússola, a orientação. Só que quem tem que percorrer o caminho é o encarnado. Ele que tem que andar. Né? Os espíritos dão a orientação, dão o caminho, mas as pernas são nossas. Por quê? Porque temos que atuar no universo. Né? Não adianta ficarmos pedindo, perguntando, que eles não vão dar as respostas para nós. Eles vão dar a orientação. A resposta você tem que descobrir. Por quê? Porque você é um espírito ativo, você tem que descobrir as coisas. Senão eles poderiam já passar para nós um roteiro e basta a gente decorar aquele roteiro. A vida de ninguém é assim. De exatamente ninguém é assim. Todos são responsáveis pelo que já aprenderam e pelo que se propõem a fazer. Todos. Tudo bem? Então, agradecendo a oportunidade, continuaremos a leitura na nossa próxima reunião. Boas noites, boa semana a todos.